João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, o Senhor Jesus, ele sabia a hora que ele seria preso, torturado e que seria morto. A hora de todos chegará, ninguém fica nesse mundo. Mas nós não sabemos a hora, porque nós não temos a condição, nós não temos estrutura emocional e espiritual para saber a hora. Já pensou, irmão, se você soubesse o ano, o mês e o dia que você sairia desse mundo? Ia viver numa aflição, está se aproximando. Irmão, está se aproximando. A cada dia que passa está se aproximando cada vez mais. Mas nós não temos condições estruturais, emocionais e espirituais para saber. Mas nós devemos agir como o Senhor. Permanecer na palavra. Porque o que importa, irmãos, não é o que vai passar. O que importa é o que vai ficar. Aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno nós só teremos se nós continuarmos amando o Senhor, amando o próximo até o fim. O Senhor Jesus, o texto diz, que amou-os até o fim. Então, essa é a essência da vida cristã. Essa é a garantia da salvação. Você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E como é que você prova que ama a Deus? Porque todo mundo aí fora fala que ama a Deus, mas como é que se prova? O Senhor diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece a minha palavra. Quando a pessoa obedece a palavra, tudo conspira para que ela não obedeça, mas mesmo assim ela obedece, ela está demonstrando o seu amor a Deus, a sua fé na palavra do Senhor. E aqui no versículo 2 diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmão, Satanás, o diabo, colocou no coração de Judas Iscariotes que traísse o Senhor. Por que ele colocou no coração de Judas um sentimento de traição? Porque ele tinha acesso ao coração de Judas. E ele colocou no coração, ou seja, na mente de Judas, o desejo de trair o Senhor. Porque ele tinha um acesso ao coração. Havia sentimentos ruins no coração de Judas, que era a porta aberta para que o inimigo entrasse. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, irmãos, de sentimentos ruins. Guarde o seu coração de pensamentos ruins, desejo de vingança. Guarda o seu coração de bombardeios, de tristeza, do medo. Guarda a sua mente de todo aquilo que traz tristeza. Não aceite, irmão. Rechace. Mande embora, guarde o seu coração, blindando o seu coração com a palavra do Senhor. Você confessando o que diz a palavra, não vai haver espaço para o inimigo colocar minhoca na sua cabeça. Mas se não tiver a palavra na sua cabeça, e tiver outros sentimentos, outros pensamentos, o inimigo vai agir. Lembra do que dizia a sua avó? O que falava a sua avó? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Se a sua cabeça não tiver com a palavra, tiver vazia, o inimigo vai trabalhar e vai contaminar. Então guarde o seu coração para que não aconteça de você trair o Senhor, trair a palavra, sair da palavra, agir em contrário à palavra, como fez o Judas. Então, não deixe a soberba no seu coração, ou na sua mente, não deixa inveja no seu coração, não deixa mágoas no seu coração, medo no seu coração, nenhum sentimento ruim, porque isso, o inimigo olha e ele fala, não, tem coisa minha lá, aquele medo fui eu que enviei, aquela soberba fui eu que enviei, aquela inveja fui eu que, aquela religiosidade fui eu que enviei, aquela incredulidade fui eu que enviei, é minha, eu vou acessar lá. Então não deixe o inimigo acessar o seu coração. E aqui no versículo 3 diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o Pai deu tudo ao Filho,
e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então entenda, irmãos, aquilo que sai de Deus só é bom. Tudo de bom que nós temos veio de Deus. A nossa vida veio de Deus, os livramentos, as bênçãos vêm de Deus, o nosso conhecimento da palavra vem de Deus. Tudo de bom que nós temos veio de Deus. E tudo que vem de Deus deve retornar para Deus, diz a palavra do Senhor. Então Deus, Ele tem lançado sementes nas nossas vidas, e Ele quer que retorne os frutos dessas sementes para Ele. Nós temos que dar frutos para Deus. Deus, Ele respeita o livre-arbítrio, o poder de decisão de todos, mas Ele vai agir para que você dê frutos para Ele. Entendam, Judas é um exemplo que Deus respeita o poder de decisão, porque se Deus não respeitasse a decisão de Judas, faria, não, Judas, você não vai trair, você não vai fazer isso. Se Deus não respeitasse o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão, ninguém pecaria, pessoal, porque Deus interceptaria, bloquearia e não deixaria a pessoa pecar, mas Deus respeita a sua decisão. Se você quiser fazer algo, Ele vai te dar informações, vai te dar a oportunidade, o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai te convencer, mas a decisão sempre será sua. Isso que é maravilhoso, é isso que Deus quer que você o louve por uma decisão sua. Deus quer que você o obedeça por uma decisão sua, e não por uma imposição dEle, por uma ameaça dEle. Deus, Ele vai mostrar na palavra as consequências da transgressão, e também vai mostrar na palavra os frutos da sua obediência. Obedeça a palavra do Senhor, meu irmão. Pega o seu livre-arbítrio e faça como o Senhor Jesus. A minha vontade é fazer a vontade do meu Deus. E aqui, isso fica muito claro, irmão, porque Deus quer os frutos. E o primeiro fruto que Deus quer é o seu, é você. Fala para o seu irmão do lado do Senhor que é você convertido. Então, para que você se converta, para que você se transforme 100% numa nova criatura, você não pode se afastar e se desviar dos caminhos de Deus. Porque Deus, Ele começou uma boa obra em você, Ele está aperfeiçoando. Essa obra só vai se interromper se você desistir, se você se afastar, se você se desviar. Entenda, irmãos, aconteça o que acontecer, não se desvie do caminho de Deus, não se desvie da palavra do Senhor, porque muitos se desviaram. Veja o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, finzinho lá da Bíblia, né? Você vai em Apocalipse e vai voltando, até você chegar na primeira carta de João, que está aí pertinho, irmãos. Passou Judas, né? A carta de Judas, vem as 3 cartas. Vamos na primeira carta de João, capítulo 2, lá no versículo 19, igreja do Senhor. Diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Irmãos, não são todos de nós. Muitos saem, se afastam do nosso meio, se afastam da presença do Senhor, se afastam da casa do Senhor, porque ainda não são do Senhor, ainda não nasceram de novo, ainda não chegaram daquele ponto de não retorno. Entenda, irmãos, isso é muito importante. Quantos que já conviveram conosco e hoje se afastaram, misericórdia, estão desviados, né? Por quê? Porque faltou amor a Deus, muitas vezes faltou entendimento, muitas vezes faltou ministração, aconselhamento, mas se afastaram, irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 6 diz que nem todos de Israel são israelitas, irmão. Nem todos que estão dentro da igreja creem em Cristo. Pensam que creem, mas ainda não creem. Nem todos de Israel são israelitas, nem todos dentro da casa do Senhor creem no Senhor. E isso fica evidente. Ô pastor, como é que eu sei se a pessoa crê ou se a pessoa não crê?
Porque aqueles que não creem, eles acabam se afastando, irmão. Aqueles que creem, eles não se afastam, eles não desistem. Acabam se afastando, mesmo sabendo das promessas de Deus, mesmo sabendo da salvação. Acabam se afastando por uma influência, por uma idolatria qualquer. Vocês lembram do caso do jovem rico? Ele chegou perguntando ao Senhor: o que farei para ter a vida eterna, para ter a salvação? Ele sabia o que era a salvação, ele sabia o que era a vida eterna, ele sabia da importância de ser salvo. Mas ele se afastou do Senhor porque não quis abrir mão da idolatria às riquezas. Tem muitas pessoas que não querem abrir mão, às vezes, um prazerzinho que ela tem, que sabe que Deus não aprova, de uma idolatriazinha, de uma outra coisa, ela não quer abrir mão, então ela acaba se afastando da casa do Senhor, ela acaba se afastando do nosso meio, da comunhão com Deus, em função dessas coisas. Estavam conosco, mas não eram de nós, ainda não estava convertido, e há muitos assim. Irmão, aconteça o que acontecer na sua vida, pode passar um tsunami, um terremoto na sua vida, não se afaste de Deus, da palavra de Deus e da casa de Deus. Não se afaste. Tem muitos que inventam inúmeras desculpas. A igreja não salva. Não salva. O que salva é a fé no Senhor. A igreja é isso, é aquilo, outro, aquilo. Mas o melhor lugar onde você possa estar é junto com os irmãos, em união, em concordância, na casa do Senhor. Não há lugar melhor. E não se afaste, irmão. Porque se você se afastar, vai perder o direito às promessas e vai perder a bênção. Veja um caso típico aqui, irmãos. Porque quem crê não desiste, irmão. Ele não se afasta da palavra e ele acaba recebendo. Veja Lucas 13:10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. É Lucas, não é João, viu, pessoal? Lucas 13:10. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Nós já falamos. A Bíblia vai registrar sábado, 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 sábado. Por quê? O Senhor só ensinava no sábado? Ele ensinava todos os dias, curava todos os dias. Mas o sábado é registrado para quebrar a religiosidade, a idolatria que alguns judeus tinham ao sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja, não diz que ela tinha uma enfermidade, tinha um espírito de enfermidade. O espírito estava sobre ela, na coluna dela, levando a característica desse espírito, né, que era uma enfermidade. Havia já 18 anos, né? E até serviu o exército, né? Misericórdia. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que coisa linda, pessoal. Entendam, aquela mulher estava há 18 anos enferma, mas ela não saía da igreja. Veja, irmãos, o Senhor entrou na igreja e encontrou a mulher lá. Isso é fundamental. Ela não saía da igreja até que chegou a hora da bênção dela. Chegou a hora certa, a hora do encontro dela com o Senhor. E aí ela foi curada. Imagine se ela não se... não, já estou há 17 anos, não vou completar 18 anos na igreja, não. Eu vou ficar em casa. Perderia a bênção, irmãos. Aquela mulher, ela foi curada, sabe por quê? Porque ela não desistiu. Ela estava na casa do Senhor. Ela não saía da casa de Deus até que chegou a bênção dela. Ô irmão, ô irmã, eu espero que você não esteja e não está esperando pela sua bênção há 18 anos. Mas não saia do lugar certo, não saia da casa de Deus, porque vai chegar a sua hora.
Se você sair quando chegar a hora certa, se você não sair, chegando a hora certa, você vai ter um encontro com o Senhor. Hoje, o encontro com o Senhor não é mais o Senhor em pessoa, Ele não está mais em pessoa. Hoje, o encontro com o Senhor é encontro com a palavra, porque o Senhor é a palavra. Vai chegar o dia que o Senhor, na forma da palavra, vai tocar no seu coração, vai arder o seu coração, e você vai tomar posse da sua bênção. É assim, irmãos. Se você não sair, se você perseverar, não importa, está 18 anos encurvada, mas ela estava lá, irmão. E chegou a hora que o Senhor passou por lá. Vai chegar a hora que você vai receber a palavra que vai tocar no seu, vai arder no seu coração. Lembra do exemplo dos 2 discípulos do caminho de Emaús que andavam com o Senhor e dizia, quando ele falava, ardia o meu coração. A palavra do Senhor vai arder o seu coração. Nessa hora você fala, não, essa palavra é para mim. Eu vou tomar posse dessa palavra. E eu estou curado, estou liberto, estou próximo, família abençoada, convertida, porque eu estou tomando posse dessa palavra. Entenda, irmãos, o que aquela mulher fez para ser curada? A Bíblia não diz que ela fez campanha, fez isso, fez aquilo. A única coisa que ela fez foi estar no lugar certo. Deus é soberano. Ele pode te curar no banco, no supermercado, na sua casa, na escola, no seu trabalho. Mas Deus cura preferencialmente na sua casa. Porque não é sempre que você vai ouvir a palavra do Senhor no mercado, no banco, no trabalho, na escola. Mas na casa do Senhor, sempre Deus vai falar contigo. Porque na casa do Senhor, o Senhor fala. E Ele vai te trazer a palavra que vai restaurar a sua vida. Não importa quanto tempo você está com essa luta, não saia do lugar certo. Não saia da casa do Senhor. O mesmo ocorreu com um homem que tinha uma das mãos mirrada. O Senhor encontrou na sinagoga, na igreja, na casa do Senhor, na casa de Deus. Então foram 2 casos. Eles não fizeram nada, não pediram, não fizeram. Eles simplesmente estavam no lugar certo. E o Senhor deu a palavra a eles. E o Senhor tocou no caso da mulher e deu a palavra no caso do homem da mão mirrada. E eles tiveram a restauração, a cura. Então não saia da casa do Senhor, porque o seu dia está chegando. Quem sabe o seu dia é hoje? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Volta lá em João, capítulo 13, versículo 4. Evangelho de João, vamos prosseguir que agora vem o que o Senhor fez e que nós devemos fazer. Então, ele estava lá, o Senhor, e levantando-se da ceia, tirou os vestidos, as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Fala para o seu irmão do lado, aos discípulos. E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O Senhor começou a lavar os pés, não de todos. Não lavou, aqui o texto não diz que ele lavou o pé de todos. Lavou o pé dos discípulos. Dos discípulos, um ato de extrema humildade. Por quê, irmãos? Porque é fácil você servir um chefe. É fácil você servir um líder. Mas servir discípulos, servir servos, ovelhas, apenas quem tem humildade. E o mesmo espírito que tinha o Senhor. Entendam, o Pedro não entendeu. E o Senhor lhe disse, entenderás depois. Tem muitas coisas, ações de Deus nas nossas vidas,
que quando acontecem, nós não entendemos. Mas depois que nós crescemos em espírito, crescemos no conhecimento de Deus, crescemos em humildade, crescemos em sabedoria, aí nós entendemos. Tem muitas coisas de Deus que nós só vamos entender, só vamos discernir, porque muitos perguntam: oh, por quê, Senhor, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? E parece que não vem resposta. Por quê? Porque se viesse você não entenderia. E a pergunta não é por que, Senhor, é para que, Senhor? Qual o seu propósito nisso, Senhor? Mas na medida que nós crescemos, nós começamos a entender. Depois, como diz o Senhor, nós entenderemos. Hoje nós entendemos muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas. Nós entendemos a ação do inimigo, nós entendemos como Deus nos guardou, nós entendemos como nós agimos de uma maneira errada, porque nós crescemos no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, crescemos em sabedoria e crescemos em humildade. Tem que haver um crescimento para que nós entendamos cada vez mais as coisas de Deus. E diz aqui no versículo 8 ao 11, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí o Pedro já mudou o discurso. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tinha um contaminado, todo mundo sabe quem que é, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. A palavra limpa o nosso coração. A palavra lava nossa alma. Mas tenha os pés limpos pelo Senhor. Para você poder pisar em solo sagrado, andar com o Senhor, que não haja contaminação em nenhuma parte de nós, aonde nós temos pisado. Dependendo do lugar onde você tem pisado, você pode estar contaminando os seus pés. Entendam, irmãos, tem pisado em roda de ímpios, de escarnecedores. Judas andou por lugares errados, né? Tire, o Senhor Jesus, quando enviou seus discípulos para pregar, falou: aonde vocês não forem recebidos, forem afrontados, saia de lá e tire até a poeira dos vossos pés. Tire a poeira dos vossos pés quando você pisar em lugares contaminados. Entenda, irmãos, andar em lugares limpos, sem os pés limpos, você não vai pisar serpentes e escorpiões e corre um risco enorme de ser picado por eles. O Senhor quer limpar os nossos pés, os pés dos discípulos, dos servos como nós. Assim como Ele fez com os discípulos, Ele quer fazer conosco. Entenda, irmãos, as pessoas que se desviam, se afastam do caminho do Senhor, é que estavam com os pés contaminados. Entendam por que nós trouxemos a direção de Deus sobre permanecer na casa do Senhor, que na hora certa você vai ter um encontro com a palavra e vai receber a sua bênção. Jamais se afastar da casa do Senhor, porque é o solo sagrado, é o solo santo, o solo que você deve pisar. Não pise em lugares contaminados. Vai fazer o que lá? Eu vou evangelizar. Não é assim que se age. Dependendo do local, Deus vai te dar uma estratégia, mas tome cuidado por onde você pisa, para que não contamine os seus pés. O Senhor limpou os pés dos discípulos, porque o corpo, a alma, o espírito, o coração já estava limpo pela palavra do Senhor, mas era necessário um ato de extrema humildade, né? Limpar os pés. Não foi à toa, Deus age com propósito em tudo, para que eles não se desviassem, não fossem para caminhos errados, como foi o caso do Judas. E aqui no versículo 12 diz: depois que lhes lavou os pés
e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E segue o texto. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Nós não somos maiores do que o Senhor. Se bem que tem alguns aí que se julgam, misericórdia. Não somos maiores do Senhor que nos enviou. E Ele diz: siga o meu exemplo. O que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo? Servir. Ele só serviu. E serviu com humildade. Servia os discípulos, servia as pessoas. Então, lavar os pés significa servir. Servir com humildade no coração. Porque servir uma autoridade, servir um chefe, não é humildade. É como se fosse uma obrigação, e em alguns casos até bajulação. Mas servir aquele pessoa humilde, o discípulo, a ovelha, o servo, que tem buscado o Senhor, isso demonstra aquilo que Deus ama, humildade. Não é servir por interesse, é servir com humildade. Bem-aventurado, diz o Senhor, feliz, abençoado é aquele que assim o faz. Eu fiz, eu dei o exemplo, façam vocês também. É claro que você não vai sair por aí lavando o pé de todo mundo dentro da igreja, né? Se fosse o caso, lavaria. Mas sirva com humildade o seu irmão. Isso agrada ao Senhor. Isso mostra que você tem o Espírito do Senhor contigo. Porque o cristão ele não pode só pensar em se servir, irmãos. Maior é aquele que mais serve, diz o Senhor. E diz aqui o versículo 18: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Não são todos, diz o Senhor, não lave os pés de ímpios. Eles precisam primeiro limpar o coração, aceitar o Senhor, se tornar discípulos, se tornar servos. A palavra do Senhor diz que não deiteis pérolas aos porcos, coisas santas aos cães. Receber Deus, receber o Pai, receber o Filho Jesus, é receber quem Ele enviou. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você a sirva. Sirva os discípulos, os servos, os mensageiros, as ovelhas do Senhor. Sirva, irmão. Sirva para que Deus te sirva. Sirva para que você dê frutos para Deus. Sirvamos um ao outro com humildade e recebamos o Senhor no nosso coração. Como recebeu aquela mulher paralítica, como recebeu o homem da mão mirrada. Receberam bênção porque estavam na casa do Senhor. De uma maneira ou de outra, eles estavam servindo ao Senhor. Então, irmãos, marque posição. Não saia da casa do Senhor sem receber. E quando lá estiver, sirva, irmão. Sirva com humildade, não só por interesse. O Senhor Jesus diz lá em João 14:12, as obras que eu fiz, vocês poderão fazer e maiores ainda. Quando você vê esse texto, muitos veem esse texto, as obras que o Senhor fez, eu quero fazer milagres também como o Senhor fez, maravilhas como o Senhor fez, e dar a outra face como o Senhor fez, e lavar os pés dos discípulos como o Senhor fez.
a obra que ele fez, devemos fazer. Nós devemos ser imitadores de Cristo, servir com humildade o irmão, servir com humildade o servo, o discípulo do Senhor. Talvez não necessita você lavar o pé de ninguém, mas sirva com humildade, porque esse é o Espírito de Deus para liberar a sua bênção. Lembre do caso do Jó. O cativeiro dele mudou, né? Deus reverteu e deu tudo em dobro para o Jó, quando ele estava servindo os amigos, intercedendo pelos amigos. Quando você ora por alguém, né, com humildade, você está servindo esse alguém, servindo a Deus, e Deus vai te servir. Entenda, o segredo, irmãos, é ter humildade. Porque aquele que não tem humildade, ele vai falar: eu lavar esses pés? Sei lá onde que ele pisou. Eu lavar esses pés, né? Parece que faz um mês que ele não troca a meia, né? Vem todo aquele monte de desculpa. Mas isso é literal, mas muitas vezes a pessoa inventa desculpa para não servir o outro. Não, ele é meio encrencado mesmo, ele é assim mesmo. Não sirva, irmão. Sirva que Deus vai te servir, e sirva com humildade. E lembre-se, não saia do lugar certo, porque vai chegar a hora certa e você vai tomar posse da sua bênção. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.